identidade. Então, esse aqui é o livro, né? O objetivo do livro do estudo é esse, que a autora ela vem traçando para a gente chegar a ter esse conhecimento de Deus. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. Nós fizemos, né, na aula passada, nós fizemos a introdução do livro, para entender essas ideias que a gente está falando aqui do objetivo. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1, que tem como tema Deus de beleza e a criação da mulher. Mas antes de qualquer coisa, da gente começar e passar a palavra para o pastor Wellington, nós estamos começando agora, pastor, eu vou pedir, quem está aqui, Eliana, você pode fazer uma oração introdutória para o nosso curso? Só para a gente, né, estar apresentando o que a gente vai estudar, uma oração breve. Eliana, você está me ouvindo? Você pode fazer uma oração breve para a introdução do nosso estudo? Apresentar o nosso estudo de hoje. Eu? Sim. Amém. Você pode orar? Senhor, nosso Amém, Deus e minha nosso querida. Pai. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, reunidos, Senhor, nós tendo, Senhor, um pouco mais da Tua palavra. A nossa mente, Pai, leva cativa a nossa mente ao trono da Tua graça, para que possamos, Senhor, aprender e pôr em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, Pai. Fica conosco, meu Senhor, usa os servos que vão estar aí, Senhor, ministrando, falando, ensinando, seja com eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, amém. Bem, eu vou passar a palavra para o pastor Wellington, ele vai fazer os primeiros e segundos, né, tópicos aqui do capítulo 1. Amém, pastor Wellington? Olá, queridas, graça e paz, boa noite a todos, é uma alegria estar com vocês, tá? Eu estava meditando nesse capítulo 1, no capítulo 2, né? O capítulo 1 fala sobre Deus de beleza e a criação da mulher. O que me chamou a atenção nesse primeiro capítulo é uma frase do autor que diz: a natureza inteira reflete a perfeição daquele que a criou, né? A natureza inteira reflete a perfeição daquele que a criou. Um Deus perfeito. E a criação de Deus, né, a beleza, essa diversidade, essa harmonia que existe, né? E o curioso é que eu estava lendo, o autor, ele conta a experiência dele quando ele visitou lá as cataratas, né? E eu confesso que eu também visitei há pouco tempo, pouco antes da pandemia, eu estive lá visitando e as cataratas do Iguaçu, e eu tive a mesma sensação que a autora do livro coloca. Eu confesso a vocês que, quando eu contemplei a majestade, né, a grandeza, a beleza, as maravilhas, né, eu fui tomado por um sentimento de um senso da presença de Deus muito grande, né? E, como diz a autora, a natureza inteira reflete a perfeição daquele que a criou. E isso mostra realmente o fato de Deus ter criado tudo do nada, trouxe à existência. Isso revela, primeiro, o poder de Deus, né? O poder soberano, o poder ilimitado de Deus, que do nada traz à existência um universo harmonioso, belo e perfeito, que reflete a imagem dele. Isso também reflete, essa verdade reflete também um atributo de Deus, que é a sua bondade, né? A bondade de Deus é o amor de Deus em ação.
Então, a beleza da criação de Deus, o que inclui também a figura da mulher, né, é um ato, não só um ato do poder de Deus, mas é um ato da bondade, né? E por bondade, nós vemos bondade é o amor de Deus em ação, é a benevolência, né? Quando a Bíblia diz lá em Naum, Deus é bom, né? A bondade de Deus significa que Deus é o sumo bem, dele emana todo o bem, né? E a Denise até comentou comigo sobre um texto da palavra de Deus, que muitas vezes é mal interpretado, né? Quando diz lá em Gênesis que a mulher foi criada como auxiliadora, né? No hebraico, Ezer, né? No hebraico, Ezer, auxiliadora, ajudadora. E numa leitura mais superficial, numa leitura apressada, né, muita gente, essa palavra ajudadora, auxiliadora, ela pode ter uma conotação, muitas vezes, de alguém de um status inferior, né, de alguém que é um mero coadjuvante, uma pessoa inferior, né, como alguém que serve um cafezinho, como alguém que auxilia, mas, na verdade, no original, né, hebraico, a palavra Ezer, é uma palavra empregada 21 vezes no Antigo Testamento, inclusive em relação ao próprio Deus. Né? Você vê um dos filhos de Moisés, por exemplo, se chama Eliezer. Deus é o meu ajudador. Então, a palavra Ezer, no hebraico, ele não tem a ideia que nós temos no português de uma pessoa inferior que ajuda uma outra que está numa posição de superioridade. Não. Ezer, na Bíblia, na verdade, significa... é uma espécie de um salvador, um libertador, um socorrista. Então, normalmente, uma pessoa que ela socorre a outra, que ela está numa posição de socorrista, de libertador, ela está numa posição de maior capacidade, de maior elevação, né? Ela tem um potencial maior. E o sentido bíblico disso, né, é que a mulher realmente ela foi colocada nesse status de dignidade, porque no sentido de assim como Deus libertou o homem, né, lá no próprio Salmo, no Salmo 121, o próprio salmista é empregado essa palavra Ezer, quando diz que ele é o meu socorro. Deus é o meu socorro, ou seja, ele está numa posição mais elevada, ele está numa posição de maior poderio, e isso dá a ele a capacidade de socorrer o homem num estado de necessidade, de precariedade. Então, o sentido da palavra aí, de Deus fez para a mulher uma auxiliadora, é alguém que foi colocada ao lado do homem para ser o libertador do homem. Em que sentido? Libertar o homem de quê? Libertar o homem da solidão, né? É tirar o homem daquele estado de inferioridade e colocar ele num estado mais elevado. Então, esse é o sentido. E o interessante é que a Bíblia também prega o termo auxiliadora idônea. No original, a palavra idônea aí significa oponente, né? Curioso, né? Oponente, o contrário. E não é no sentido da mulher agir em oposição às ideias e o pensamento do homem, não. O sentido aqui é que a mulher foi colocada como alguém que socorre, que salva, que auxilia o homem, não no sentido de inferioridade, mas alguém que é uma figura realmente diferente do homem. Idônea no sentido de diferente. Ou seja, que o homem precisava de alguém diferente dele, que tivesse uma percepção diferente, uma capacidade de assimilação diferente, não só pelo seu biotipo, né, biológico, mas psíquico também. Então, a mulher, ela complementa o homem. E é isso que torna belo o relacionamento, né, nesse sentido. Então, o capítulo 1 e 2, né, ele fala exatamente sobre isso, né, que nós, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos o DNA de Deus. Né? Então,
a beleza da criação, a majestade da criação, assim como ela reflete o ser de Deus, a natureza de Deus, de um Deus criativo, de um Deus detalhista. Então, Deus ele se preocupa com cada detalhe. Então, é sobre esse prisma que eu enxergo, assim, como homem, o papel da mulher. É interessante que o autor ele destaca, né, o detalhe dos insetos, o tamanho diminuto dos insetos, cada detalhe. Então, Deus se preocupa com detalhe, né? Então, Deus, ao criar a mulher, ele se preocupou com esses aspectos, né, que são singulares, que são próprios da mulher, que torna ela única, que torna ela singular, diferenciada, não inferior, mas ela complementa, né? Complementa o homem, e ela é diferente, né? E precisa ser diferente, porque ela é idônea, ela se opõe ao pensamento, e isso é que enriquece, isso que torna belo a criação de Deus. É isso que reflete essa beleza. Então, o mundo ele anda exatamente na contrariedade disso. Então, quando, por exemplo, o movimento feminista quer se igualar ao homem, né, mas a mulher foi criada para ser realmente diferente. Ela tem sensibilidade que nós, homens, não temos. Eu mesmo louvo a Deus, eu tenho experiência como pastor, assim, maravilhosa, e cada vez Deus tem me ensinado a ouvir mais a minha esposa, que eu percebo que muitas vezes ela enxerga coisas que eu não consigo enxergar. E na maioria das vezes que eu não tenho essa capacidade de ouvir, eu enfrento problemas, entendeu? Então, graças a Deus, porque Deus criou, né, a mulher. Então, é só para destacar principalmente essa figura de auxiliadora, e só para fechar o meu comentário, já que a gente está falando de refletir a imagem de Deus, quando a mulher ela é auxiliadora, ela está refletindo o caráter de Deus, porque Deus ele é também visto na Bíblia como auxiliador, como ajudador, né? Então, e ele está numa posição mais elevada, de alguém que tem essa competência para ajudar, né? Então, esse é o papel da mulher, né? O homem precisa da mulher, ele necessita, ele tem o que a mulher não tem, que é essa capacidade de realmente ser suporte, não é simplesmente no sentido de ajudar em tarefas secundárias, não é isso não, é uma tarefa primária, essencial e prioritária. Isso aí, é isso que eu tenho a dizer a princípio. Amém, pastor. Amém. Eu anotei aqui as suas falas, depois eu vou falar algumas para a gente fazer compilar no final com a da Bárbara. Maravilhoso o que o Senhor trouxe para a gente. E é isso, a gente, nós cristãos, nós mulheres, né, nós somos únicas, somos singulares, né, diferente do homem, mas que está ali para estar coladinho com ele, ajudando, está ali olhando, exatamente como ele trouxe o exemplo da sua esposa, tem um olhar diferenciado, muitas das vezes, para estar ali ajudando, auxiliando, guiando, né, o seu esposo, e é isso. Muito obrigada, pastor. Vou passar a palavra para a Bárbara estar trazendo para a gente aí, né, o 3º e 4º capítulo. Amém. Pode falar, Amém. Bárbara. A paz do Senhor a todos. Então, eu fiquei com essa parte da lição 3 e da lição 4. Na lição 3, fala sobre a beleza de Deus na mulher. Eu gosto dessa palavra beleza e eu queria começar, na verdade, fazendo uma reflexão sobre essa palavra, beleza. Porque muitas vezes a gente, no dia a dia, perde um pouco a consciência do que é belo. Né? Não estou falando do que é bonito, mas do que é belo. Porque eu acho que essa palavra beleza, ela carrega uma coisa um pouco mais profunda, uma coisa que mexe com o nosso coração, que mexe com a nossa alma. A beleza, ela preenche a nossa alma de alguma maneira. Todas as coisas em que Deus manifestou a sua beleza, né? E Deus manifestou, como a gente viu na lição 1 e na lição 2, ele manifestou a beleza dele na criação, e ele manifesta a beleza dele também na mulher, e essa beleza é algo que fala com a nossa alma, que preenche o nosso coração. A beleza de Deus manifesta na criação dele, né? Então, aqui a gente fala logo no comecinho, existe uma pergunta.
É possível que criaturas tão caídas expressem também a beleza de um Deus perfeito? E aí, quando a gente pensa um pouco sobre essa questão, né, se a gente realmente pode expressar a beleza de um Deus perfeito, de fato, enquanto nós estamos caídos, primeiro a gente sabe que existe uma graça, que ela é derramada sobre todos os homens, sobre justos e injustos. A palavra de Deus diz que Deus derrama sua chuva sobre justos e injustos. O que significa que Deus ele libera uma parcela da sua graça, do seu amor, sobre todas as pessoas, sobre toda a humanidade. Então, mesmo enquanto caídos, nós ainda conseguimos, em alguns momentos, expressar um pouco dessa beleza de Deus. E nós podemos ver isso porque muitas pessoas que a gente, às vezes, vê que não estão na presença de Deus, que não conhecem Jesus, que não se converteram, que ainda não se arrependeram, mas a gente pode ver essas pessoas tendo, por exemplo, um ato de bondade, um ato de sacrifício, e quando nós olhamos para esse ato, nós vemos a beleza de Deus manifesta ali. Então, quando alguém faz alguma coisa muito bonita, também muito bem feita, a gente também pode ver a beleza de Deus sendo manifesta. Quando alguém é honesto, quando alguém representa qualquer uma das virtudes de Deus, a gente vê a beleza de Deus sendo manifesta. Mas quando nós rendemos a nossa vida a Deus, muito mais nós temos a possibilidade de expressar essa beleza de Deus. Porque quando nós rendemos a nossa vida a Deus, nós recebemos o Espírito Santo para habitar entre nós e dentro de nós, para habitar em nós. Então, nós podemos manifestar, de fato, os dons de Deus através de quem nós somos. E aí, quando nós manifestamos isso, nós manifestamos a beleza de Deus. Mas desde o princípio na criação, lá em Gênesis 1:25, o livro vai nos dizer que quando Deus ele criou todas as coisas, ele viu que era bom. Mas quando ele finalmente criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que ele disse que era muito bom. Que não era só bom, mas era muito bom. Ali estava se completando toda a obra de Deus. E existem características muito específicas na humanidade que nós não encontramos em nenhum outro ser. O ser humano é o único que pode refletir sobre o seu próprio comportamento e é o único que pode amar de verdade, porque ele tem a escolha de não amar. Se você tratar bem um animalzinho, ele vai te amar, ele não tem a escolha de não te amar. Se você tratar mal esse animalzinho, ele provavelmente não vai te amar, porque ele não tem essa opção. Ele vai reagir àquilo que é dado a ele. Mas nós, como seres humanos, nós temos a opção de escolher amar ou não amar. Então, nós podemos escolher até mesmo amar uma pessoa que não nos tratou bem, como a gente vê na palavra de Deus dizendo que nós precisamos amar os nossos inimigos. Nós podemos fazer essa escolha. E os animais não têm essa opção. Nós podemos manifestar os atributos, o caráter de Deus, principalmente quando hoje redimidos pelo sacrifício de Cristo, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos manifestar as características dele no nosso comportamento. Então, quando Deus criou o homem, ele criou a gente à imagem e semelhança dele em muitos aspectos, mas também nessa capacidade de refletirmos e de manifestarmos características dele, da personalidade, do caráter de Deus em nossas vidas. E aí ele fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? E aí a expressão disso, se eu não me engano, no latim é imago Dei, que fala que a gente foi feito à imagem dele. A imagem dele quer dizer que nós fomos feitos parecidos com ele, com aspectos semelhantes a ele. E aí a gente tem muitos aspectos que a gente vai vendo na palavra de Deus, a manifestação de quem Deus é. Nós podemos ver sobre a manifestação de quem o ser humano é, muitas coisas similares ali. E a gente também vê na própria manifestação do Cristo como que nós podemos, como seres humanos, expressar ainda mais essa imagem de Deus. E aí ele fala, a Bíblia fala, nos primeiros 5 dias da criação, que Deus fez tudo de acordo com a sua espécie. E nenhuma das outras criaturas carregava em si o peso e o privilégio de ser conforme a imagem do próprio Criador, senão o homem e a mulher. Então, nós temos essa característica, nós temos essa possibilidade
Eu digo possibilidade porque muitas vezes nós podemos escolher caminhos que vão nos levar a ser cada vez mais diferentes da imagem de Deus, que é o que nós fomos criados para ter, a imagem dele. Mas muitas vezes as pessoas podem escolher caminhos ruins para as suas vidas e vão se afastar dessa imagem. E aí, aqui fala uma coisa muito interessante, mais especificamente se voltando para a mulher, que no capítulo 2 de Gênesis, o homem, ele percebeu que não havia alguém correspondente a ele dentro da sua espécie, né? E aí fala que existe uma autora americana chamada Jane Wilkin, que ela teve a impressão, ao estudar sobre essa passagem bíblica, que quando Deus pediu ao homem que desse nome aos animais, ele estava justamente trazendo para o homem essa percepção, porque diz que o homem deu o nome a todos os animais e logo em seguida diz que, todavia, não encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, ali para o homem faltava alguma coisa. E isso não era bom. Até esse momento, ainda não havia essa expressão de que o que Deus tinha criado era muito bom. E aí a gente vai para a lição 4, que fala a beleza de Deus é criar uma mulher e não um outro homem. Em Gênesis 2, 21 e 22, nós vemos o processo natural de criação da mulher. Contudo, de acordo com o que vemos na sociedade de hoje, existem as diferenças entre os sexos, mas não somente como uma questão de escolha. A tecnologia existente hoje diz que é possível nascer biologicamente mulher, mas a certa altura da vida escolher se transformar homem. Mas no plano original do Criador de todo o universo, vemos que quem completou o homem e foi capaz de fazer o próprio Deus declarar que sua criação era muito boa, foi uma mulher. Então, a partir do momento em que Deus cria a mulher, ele olha para a sua criação e diz que ele fez algo muito bom. Não é porque a mulher seja superior, mas porque quando a mulher e o homem estão unidos, isso é algo muito bom. Completa a criação de uma forma muito boa. Porque o homem, ele tem características, e a gente vai ver isso pelo próprio desenvolvimento biológico da pessoa. Quando o homem vai passando pelos processos de desenvolvimento, tanto dentro como fora do útero, ele vai receber influências hormonais que vão caracterizar alguns comportamentos dele, por conta desses hormônios que vão estar presentes ali, que não vão estar presentes no desenvolvimento de uma mulher. Como a testosterona, por exemplo, que é um hormônio que vai fazer com que o homem tenha mais vigor físico, com que ele tenha uma mente mais voltada para questões práticas, com que ele não tenha não seja tão emotivo, porém os homens também têm uma característica de terem um pouquinho mais eu não quero achar uma palavra ruim, mas eles são um pouco mais drásticos, digamos assim, nas atitudes, né? A gente poderia pegar isso um pouco para o lado da violência, mas não no lado ruim, não no sentido ruim, né? Porque essa força que os homens têm, eles têm, dentro do momento do aspecto correto de ser utilizada, ela é necessária. E ela é algo que também expressa a beleza de Deus. E da mesma maneira, quando a mulher vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo outras características, como, por exemplo, uma capacidade linguística mais aumentada do que a do homem, uma percepção de expressões faciais, de detalhes mais aumentada do que a do homem. Então, a gente tem essa habilidade de perceber aquelas coisas, aqueles detalhezinhos, inclusive porque a gente vai cuidar das pessoas, então a gente consegue perceber no rosto de uma pessoa aquilo que ela está sentindo. E na nossa emotividade, a gente também vai ter uma diferença, a gente vai se emocionar mais com as coisas, normalmente. A gente está falando aqui de um modo genérico, a gente sabe que existem diferenças de pessoas para pessoas, mas se a gente comparar em geral as mulheres com os homens, a gente vai ver que as mulheres têm uma emotividade maior, e isso também se aplica, por exemplo, na criação de filhos, na empatia, em a gente se importar com as outras pessoas, porque a mulher tem essa parte mais do cuidado, e o homem tem essa parte mais da proteção. Né? O homem tem essa coisa mais da luta, da força, e a mulher tem essa parte mais do acolhimento. Não quer dizer que essas características não se manifestem
nos homens também, ou que as características dos homens não se manifestam, mas existem características que são predominantes. E quando a gente está atuando em conjunto, a gente consegue ver uma complementabilidade dessas características, cada um atuando na parte em que é mais habilitado, em que é melhor, né? Então, mas no plano original do Criador de todo o universo, vemos que quem completou o homem e foi capaz de fazer o próprio Deus declarar que a criação era muito boa foi a mulher. Assim, por mais que a sociedade diga que o melhor é permitir que as pessoas se identifiquem de acordo com a sua livre vontade, que sigam seus sentimentos e suas noções de identidade, observamos que o Criador dessas mesmas pessoas diz algo como: não é muito bom que existam de forma distinta. Não, que ele diz, não, é muito bom que existam de forma distinta o homem e a mulher. Então, assim, a gente vê ao longo desse movimento que a gente ouve hoje, que é um movimento feminista, talvez muitas pessoas, dependendo da faixa etária, não vão se identificar com esse movimento, não vão querer seguir. A gente vê que esse movimento é um movimento que, em geral, mobiliza muito mais as pessoas mais jovens, né? Os adolescentes, pessoas universitários, aqueles jovenzinhos, assim, estão já começando ali a sua vida. Em geral, eles são mais mobilizados e mais influenciados pelo feminismo. Porém, quando a gente vai entender sobre essa questão, a gente vê que muitas vezes isso está entranhado na nossa concepção. Mesmo que a gente não concorde com o feminismo, a gente muitas vezes age como se concordasse, porque a gente quer requerir para nós, como mulheres, posições e posturas que talvez não sejam o que Deus tinha planejado inicialmente para a gente. E que talvez não vão ser benéficos para a sociedade e nem para a gente. Porque hoje nós vemos que muitas pessoas lutaram para construir sua carreira, e não estou dizendo que eu sou contra as mulheres terem uma carreira e trabalhar, e eu mesma tenho minha carreira e trabalho, sou psicóloga, como muitos sabem. Não estou falando aqui hoje como psicóloga, porque a psicologia limita um pouco as coisas que a gente pode dizer enquanto psicólogo, né? A gente tem que ter tudo um embasamento ali no ponto científico, mas se a gente olha na história da humanidade, e a gente vê que o momento em que as mulheres começam a se dedicar muito para esse cunho profissional e deixam, por exemplo, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, e de novo eu não estou dizendo que a gente não pode ser uma profissional, a gente pode ser uma profissional, como disse, eu sou, mas eu acho que a gente precisa entender quais são as prioridades que a gente vai colocar em nossas vidas, e a gente vê tantos problemas acontecendo em tantas famílias, assim, em tantas crianças que estão sendo criadas, muitas vezes, por celulares, por eletrônicos, e a gente vai ver os frutos disso na próxima geração. Infelizmente, a gente vai ver frutos não muito bons, porque a gente já começa a ver de agora. Muitas crianças que não conseguem ter disciplina, que não conseguem ter empatia com as outras pessoas, porque a empatia é algo que a gente já tem um pouco quando a gente nasce, mas a gente desenvolve no contato com as outras pessoas. Uma criança que fica o dia inteiro com uma tela no celular, assistindo coisas que não são verdadeiras, ela não vai desenvolver essa empatia de uma maneira boa. Ela não vai desenvolver as características que ela precisa, ela não vai desenvolver os princípios que ela precisa ter, as virtudes de Deus, porque ela está assistindo coisas que muitas vezes vão ser só divertidas para ela, não vão ter nenhuma profundidade para acrescentar. Então, muitas vezes a gente vê as mulheres buscando assumir um posicionamento e depois aquilo acaba recaindo como um peso ainda maior sobre elas, porque a gente não deixa de se importar com os nossos filhos que estão em casa quando a gente está no nosso trabalho. E muitas vezes são um sofrimento para muitas mulheres. Mas muitas mulheres se sentem na obrigação de estarem construindo uma carreira muito bem sucedida, porque isso foi colocado sutilmente na nossa mente pela sociedade. E a gente, como eu falei, isso interfere às vezes no comportamento de todas as mulheres, não só de quem decide de fato e diz, sou feminista, mas a gente vê isso na mentalidade de muitas pessoas que estão na igreja. Achar que estar em casa e cuidar de filhos, por exemplo, é algo inferior. Mas, na verdade, estar em casa e cuidar de filhos é a maior missão que a gente pode ter. Porque a gente está formando um ser humano. Esse ser humano que foi gerado dentro de nós, porque nós, como mulheres, temos essa bênção
de poder gerar uma vida, esse ser humano que foi gerado dentro de nós, a imagem de Deus, mas muitas vezes outras coisas roubam a nossa atenção e nós não temos o tempo ou não conseguimos estabelecer a prioridade de dedicar-nos à formação do caráter para que não só a imagem física desse ser humano possa se assemelhar a de Deus, mas para que o caráter dele também possa se assemelhar ao de Deus. Porque muitas vezes nós estamos distraídos com outras prioridades, e isso é algo que, para a minha geração e para gerações mais jovens, é algo que muitas vezes massacra o nosso coração, porque a gente sente uma cobrança que muitas vezes não é dita o tempo todo, de estar sempre crescendo e sendo bem-sucedido profissionalmente. Mas a gente precisa lembrar que também é algo digno de muita honra, uma mulher que está criando muito bem os seus filhos, uma mulher que está honrando a Deus, ensinando essa criança a ter o caráter de Cristo, a ter as virtudes que Deus ensinou para nós através de sua palavra, na manifestação dele em sua palavra e na manifestação de Jesus Cristo. Então, ser uma mulher traz para nós características que muitas vezes a sociedade tem tentado tirar de nós e tem tentado dizer que outra característica é melhor ou que nós podemos escolher qualquer característica. Mas existe uma maneira de glorificar ao Criador quando nós somos aquilo que ele nos criou para ser. Quando nós manifestamos a característica que ele colocou em nós, quando ele idealizou a sua criação. Quando eu ajo da maneira que Deus me criou para ser, enquanto mulher, e quando um homem age da maneira que Deus o criou para ser enquanto homem, ele está adorando a Deus. E às vezes nós estamos adorando a Deus assim, nosso louvor sobe muito mais a Deus quando nós agimos da maneira que ele nos criou para ser, do que quando nós estamos cantando um louvor para ele. Porque a nossa adoração precisa ser também com as nossas atitudes. Então, em Jeremias 17:9 diz que os nossos corações são enganosos, que muitas vezes nós vamos ter sentimentos, e o que eu estava trazendo aqui, esse pequeno comentário sobre essa questão do feminismo, é que muitas vezes na sociedade eles vão trazer sutilmente, através de filmes, novelas, conversas, que vão entrando na nossa mente e a gente vai começando a achar aquilo belo, aquilo vai atraindo o nosso olhar, e aquilo vai trazendo para o nosso coração sentimentos que não correspondem com a realidade. Então, o nosso coração ele pode ser enganoso, como diz em Jeremias 17:9. Mas as nossas, e aqui o coração, essa palavra, ela abrange pensamentos, motivações, ideias e desejos. O coração do homem pode ser enganoso. As nossas declarações sobre o sexo não podem vir de outro lugar que não seja a fonte primária e criadora, o próprio Deus. A verdade está em Deus, a verdade está na palavra de Deus, a verdade está na manifestação da criação de Deus, que a Bíblia fala que é um livro sobre Deus, a própria criação. A Bíblia fala que Jesus Cristo é um outro livro sobre Deus e a Bíblia é um outro livro sobre Deus. Então, se nós queremos aprender sobre Deus, nós podemos olhar na sua palavra, na manifestação de Jesus Cristo e na própria criação e entender que Deus nos criou de uma certa maneira e que por mais que hajam no nosso coração um desejo de acreditar de uma outra maneira, já existe uma verdade e o nosso coração é enganoso. Então, nós precisamos nos guiar por aquilo que não muda. Nosso coração muda o tempo todo. Eu acho essa característica de Deus, esse atributo de Deus incrível, que é a imutabilidade dele. Ele não muda, assim como a palavra dele não muda e permanece para sempre. Gente, está baixo o áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, tá bom. Alguém comentou Pra aqui. mim tá ok. Tá, então tá bom. Os atributos um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda e a palavra de Deus não muda. E a palavra de Deus diz que não passaria um tio nem uma vírgula daquela palavra. Aquela palavra, ela é perene, ela continua. Então, a verdade que está manifesta lá, ela continua sendo verdade, mesmo que a nossa cultura mude, mesmo que várias coisas possam acontecer na nossa vida, a palavra de Deus continua sendo a mesma e ela continua sendo verdadeira. Então, nós cristãos precisamos buscar com tudo que nós podemos, e eu estou dizendo buscar porque nós somos falhos. Às vezes, a gente vai ser enganado por nosso próprio coração.
Às vezes a gente vai ser enganado, mas a gente precisa sempre se voltar para Deus com a ajuda do Espírito Santo, para que a gente entenda que a fonte primária da verdade sobre a criação é o próprio Criador. Quem melhor para dizer para que serve uma coisa senão aquele que a criou? Aquele que criou aquela coisa para um propósito. Deus nos criou para um propósito e Ele nos disse para que nós fomos criados. E nós, mulheres, fomos criadas para sermos mulheres. E nós manifestamos a glória de Deus e a beleza de Deus quando somos mulheres. E quando, aqui também fala que quando o profeta Jonas se recusou a mostrar misericórdia pelos ninivitas, porque ele achou que eles não mereciam, porque eles eram um povo cruel, Deus declarou: não terei eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas? Isso está em Jonas 4:11. Deus mostra misericórdia por quem menos esperamos, mas que faz distinção entre homem e mulher. E isso é muito bom. Ou seja, nós precisamos ter misericórdia de todas as pessoas. A gente não está aqui para julgar nenhuma pessoa. Mas nós precisamos lembrar da verdade que Deus nos ensinou desde sempre. Então, a gente não está aqui querendo condenar nenhuma pessoa, porque isso não é o nosso papel. Nós estamos aqui dizendo que quando nós manifestamos aquilo que Deus nos criou para ser, nós poderemos ser plenamente felizes e nós vamos glorificar o nome dele com isso. E nós vamos encontrar uma felicidade muito mais profunda, mesmo que o nosso coração deseje outra coisa, mesmo que o nosso coração deseje um outro comportamento. Se nós agimos como Deus nos designou para ser, nós teremos a profunda paz e a profunda alegria que ele promete em sua palavra. Amém? Então, a beleza de Deus ter criado a nós diferentes é porque nós vamos manifestar, cada um de nós, homens e mulheres, vamos manifestar os diferentes atributos de Deus. Nós vamos manifestar uma parte da beleza de Deus, cada um com as suas características diferentes. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje dessas lições. Amém. Glória a Deus, Bárbara. Obrigada pela sua contribuição. Louvado seja Deus. Aqui agora eu vou fazer um resuminho dos dois. E aí eu vou fazer também uma reflexão em cima de tudo aquilo que foi falado pelo pastor Wellington. E deixando claro e aberto, tanto para o pastor Wellington quanto a Bárbara, para estarem voltando, retificando ou complementando o que vocês falaram. Eu fiz algumas anotações. A primeira coisa que o pastor trouxe, que é a natureza, eu não peguei bem, mas assim, a natureza reflete a perfeição da beleza do seu Criador ou de quem a criou. Se a natureza reflete, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós também devemos refletir essa beleza, refletir a essência de Deus em nós e em tudo aquilo que nós estamos fazendo. E a nossa vida é uma vida de adoração, uma vida a qual nós mostramos a Deus. Então, devemos também refletir Deus em nossos pensamentos, em nossas ações, refletir, né, esse Deus poderoso, belo, com o nosso dia a dia. Então, isso é uma vida de louvor. Vida de louvor é para a gente estar refletindo a beleza de Deus, quem é Deus, nossas atitudes, nossos pensamentos, e assim. Então, isso aqui é muito importante. Quando o pastor Wellington trouxe isso, eu pensei logo, vida de louvor. Porque se a natureza, ela pode, e ela faz isso, porque todo dia você acorda, você vê aquele solzão lindão, o céu azul, os pássaros voando, pode ir para uma praia, você vai para uma pracinha. Então, se a natureza consegue refletir, por que nós não podemos conseguir refletir também essa beleza, né? Refletir o nosso Deus para as outras pessoas? Como é que nós vamos fazer Deus conhecido? Porque não é para a gente conhecer, lembra o objetivo do livro? Que a gente se aprofunde em conhecer a Deus. Quanto mais a gente se aprofunda, se enche de Deus, mas eu preciso refletir, eu preciso passar para o outro. Porque não é sobre mim, é sobre ele. Se é sobre ele, é sobre nós. Então, assim, quando eu reflito essa beleza, eu consigo passar para o outro, no meu gesto do dia a dia, quem é Deus. Deu para entender? Assim, o que eu fui um pouco clara. Então, cada vez que a gente tem uma vida de louvor, você vai refletindo, nossa,
E as pessoas vão percebendo isso em você, você está refletindo a beleza, a perfeição do seu Criador. Então, no dia a dia, os meus gestos, os meus atos, porque Deus, o tempo todo, ele é unidade, ele é amor, ele é empatia, como a Bárbara falou, né? A gente precisa ter empatia, a gente precisa olhar para o outro com um olhar de carinho, sabe por quê? Porque o outro é objeto de amor de Deus. Como é que eu vou rejeitar? Como é que eu vou deixar de falar? Como é que eu vou fazer várias coisas? Não, ele é objeto do amor de Deus. Então, quem sou eu para apontar? Quem sou eu para estar o tempo todo perseguindo o outro? A gente, como a natureza, devemos refletir a beleza e a perfeição de Deus. É vida de louvor. Outra coisa que o pastor Wellington trouxe, que a bondade de Deus é o amor de Deus em ação, é a benevolência. Nossa, a bondade de Deus para nós são todos os dias. A bondade de Deus, né? A gente usufrui dessa bondade de Deus todos os dias. Quando a gente acorda, quando a gente vê ali a natureza, quando você está ali indo para o seu trabalho, para o seu estudo, né? Ajudando lá na sua família, na sua casa, fazendo sua comida, a gente está ali usufruindo dessa bondade. É o amor de Deus em ação pelas nossas vidas, por quem nós somos, porque ele criou cada uma de nós em propósito. Então, é isso que a gente tem que pensar. O outro é propósito de Deus, eu sou propósito de Deus, o pastor Wellington é propósito de Deus, Bárbara e todas as irmãs, Neidi, Ana Cássia, Priscila. Então, assim, todo mundo aqui está para um propósito. E quando o pastor também trouxe, então, essa palavra Ézer, e aí, Ézer, ele já trouxe uma palavra trazendo como é um libertador, é uma pessoa socorrista, é uma pessoa que está no estado maior, mas não é um estado maior de superioridade, mas é um estado maior de possibilidade de ajuda, possibilidade de chegar ali e socorrer. E a mulher é exatamente isso, a mulher é libertadora do homem. E realmente, ele veio, a mulher, ela está ali também, a primeira coisa que a mulher ajudou o homem é se livrar da solidão, como o próprio pastor Wellington trouxe para a gente. Primeira ação da mulher, quando Deus a criou, foi exatamente para isso. E idônea, né? Ele também falou da idônea. Então, a mulher idônea, eu notei aqui, é a ideia de uma pessoa diferente, né? A ideia do poder complementar o homem. Nós somos únicas, somos singulares, somos diferentes do homem, para que haja realmente esse complemento, para que haja esse encaixe, para que gere unidade. Não tem como ser igual, mas vai ser no sentido assim, é o diferente, né, para complementar, para trazer essa ideia depois, no final, de unidade. Gente, tá assim, estou aqui, de unidade, pensei que tivesse caído. E isso é muito importante para a gente, né? O mundo hoje, né, a gente vai falar um pouco aí do século XXI, e a gente vai falar no capítulo 2, a gente vai trazer o feminismo, daquilo que a igreja passa, porque foi a autora mesmo que trouxe isso. No século XXI que nós estamos, as mulheres elas querem igualdade párea como igual ao homem, né? Nessa questão da ideia do feminismo. O feminismo, ele conforme a cultura foi mudando, ele também foi mudando, várias coisas foram acontecendo, pontos altos nessa situação, né, da mudança cultural, né, do mundo como um todo, mas nós não fomos criadas para serem essas mulheres feministas que querem ter igualdade. Lembra da idônea, nós somos aquelas que somos diferentes, nascemos para ser diferentes. Eu não tenho que competir nessa questão de igualdade de força, até força biológica mesmo, eu tenho umas ideias feministas aí meia doida, mas não, nós somos para sermos exatamente o que Deus criou para ser, mulheres. Foi assim que a Bárbara colocou, para ser mulheres, mulheres singulares, mulheres idôneas, para complementar essa ideia. Então, ele fala também que as mulheres foram criadas para serem diferentes dos homens, por ser únicas. Beleza de Deus. Aí a Bárbara começa a trazer para a gente a beleza de Deus na mulher. Né? A beleza de Deus. Então, mesmo a gente caído, mesmo as pessoas que não são próximas de Deus, que não aceitam a Deus, elas também conseguem expressar alguns atributos de Deus, a bondade mesmo, ela faz lá uma caridade, ela doa alguma coisa, roupa, ajuda na comida, faz alguma coisa. Então, a gente expressa, né, até aqueles que não são, como nós cristãos também expressamos, muitas das vezes, mas outros também que não são, expressam também esses atributos, né, expressam a bondade de Deus, por exemplo, faz um ato bom, um gesto bom para alguém.
Então, assim, quando nós rendemos a nossa vida a Deus, na totalidade, eu quero frisar bem o que é a palavra totalidade, eu me entreguei. Eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, é isso. Eu na totalidade. Então, nós podemos manifestar o fato da beleza de Deus na sua totalidade. Como é que eu apresento a Deus? É o que eu falei lá no início. É uma vida de louvor, é o seu gesto, é a sua atitude, a sua delicadeza, é a sua bondade, porque não é só a sua bondade, é a bondade de Deus que você manifesta para o outro, né? É só o amor de Deus que você vai manifestar pelo outro. Você é a porta, aquele canal. Então é isso, nós fomos feitos para isso, nós fomos feitos para louvor da glória de Deus, nós fomos feitos para manifestar Deus nos nossos gestos, no nosso dia a dia. E isso manifesta, sim, a beleza de Deus na mulher. Como que a mulher manifesta a beleza de Deus? Sendo exatamente aquilo que Deus, né, criou para que ela seja, exatamente fazendo o seu papel, como uma mulher sábia, que está lá em Provérbios, né? A gente não pode esquecer também. E muito bom, a Bárbara trouxe um ponto que me instalou aqui eu prestei bem atenção, né, obviamente, no que os dois falaram, e ela trouxe muito bom. Ali, sim, realmente, estamos completando a obra de Deus. E esse completar da obra de Deus, o muito bom, não está só, o que veio para mim, não está só a mulher no muito bom. O muito bom foi dado assim, óbvio, olhou, muito bom, mas o muito bom, ele traz a mulher, é claro, mas o muito bom está o homem, porque aqui completa o propósito. Aqui vai gerar a unidade. O muito bom está incluindo tanto o homem quanto a mulher. Pum, fechou, encaixou. Aí Deus olhou, muito bom, porque ele viu aonde? Futuro. Ele viu lá na frente. Um homem e mulher trabalhando juntos, unidos juntos, família. Ele enxergou tudo isso no muito bom. Ele enxergou a família, chegou lá no futuro, porque Deus está no futuro. Então ele olhou, nossa, que perfeição. É aqui a minha família que vai ser criada, a família que vai ser gerada, é as coisas juntas que eles vão poder fazer, é o junto quando eles vão poder, né, glorificar o meu nome. Então, o muito bom é o encaixe do homem e da mulher, quando Deus olhou e viu a perfeição. Então, esse concluiu, como ela falou, né? Trouxe para a gente, concluiu, então, aí o propósito de Deus. E esse propósito reverberou mais para frente em família, né? No nosso posicionamento, quando, né, o homem e a mulher estão ali completando e ali o casamento. Mas eu trouxe uma outra coisa na questão do feminismo que eu quero trazer para reflexão para a gente. Todo mundo aqui é de igreja diferente, denominações diferentes, e hoje a gente sabe que as mulheres do século XXI, a gente sabe que muitas mulheres, até uma expressão que o pessoal usa muito, são pães. É pai e mãe ao mesmo tempo. Mãe solo também tem esse termo. Então, nós temos mulheres nas nossas igrejas que são mãe solo, que são pães, certo? É pai e mãe, trabalha fora, cuida dos filhos, paga as contas e tem dificuldades como qualquer outras pessoas, né, no seu dia a dia, e de estar mantendo ali o filho na escola, e de tantas situações. Então, o que eu quero dizer para vocês, que nós estamos aprendendo aqui, é como nós podemos, aí eu vou usar a palavra empatia, que a Bárbara trouxe também, e vou trazer a beleza, né, que como o pastor Wellington trouxe, como nós, dentro das nossas igrejas, sabendo, né, conhecendo as nossas irmãs, sabendo que essas irmãs são pães, é pai e mãe, é mãe solo, está ali, para o quê, Regiane? O que você está querendo chegar? Para resgatar essa raiz, essa beleza de ser mulher. Você está entendendo? Ela está no século XXI, ela é pai e mãe, mas ela merece saber o que está aqui. Porque ela precisa ter, por mais que ela seja pai e mãe, na condição de mãe solo, ela precisa entender que ela foi feita para ser mulher, independente da sua vida atual, da sua realidade, que é estar ali batalhando, trazendo comida, pagando as contas. A gente também tem que ter essa delicadeza, essa sensibilidade de passar para as nossas irmãzinhas, de acolher essas irmãs que são mães solo. Elas precisam entender aí o livro vai trazer femininidade. Não é feminismo,
É feminilidade, que tem uma outra expressão, que tem um outro objetivo, uma outra ideia, que vai gerar o que o pastor trouxe, beleza. A gente precisa também pegar essas mães que gerem essa beleza, tá? Para que elas também mereçam entender a sua essência. Para a gente também tem que agregar nas nossas igrejas, essas mulheres, para que elas também recebam essa verdade que a gente está recebendo aqui agora, desse entendimento, porque elas ficam tão endurecidas. Essas são as mães do século XXI, gente. Essa é a nossa realidade, mas são nossas irmãs que estão com a gente louvando, que estão com a gente ceando, que estão com a gente ali na igreja, participando de várias coisas. A gente precisa trazer essa sensibilidade também para abraçar essas mulheres do século XXI que são pães, que precisam de saber dessa verdade, dessa sensibilidade, e não ficarem ali naquela rotina dura, porque é uma rotina dura, gente, não tem um marido ali presente naquele momento, é difícil, e as situações, né, estão difíceis, para que a gente também abra essa possibilidade. Então, isso me veio muito forte, quando os dois falaram, a gente também está trazendo essas mulheres para perto, né, daquelas que a gente conhece, para a gente trazer e falar do que elas são, né, em relação, né, ao que Deus criou, o que Deus as gerou. Amém? Eu fiz esse resumo, né, compilei aqui o que o pastor e a Bárbara trouxe. A Bárbara levantou a mão, eu vou deixar a Bárbara falar, eu já passo para você, Bárbara, para falar, tá bom? Sim. Não, eu queria dar só uma complementada com relação a isso que você falou, né, da questão da mãe que acaba exercendo a paternidade junto também. A gente foi criado de uma maneira perfeita num mundo perfeito, mas após o pecado, nós nos tornamos imperfeitos num mundo imperfeito. Então, a gente vive num mundo que não tem as condições ideais para que a gente possa manifestar as características que Deus quer que a gente manifeste. Então, muitas vezes, a gente vai ter que buscar, dentro das condições de vida que a gente tem, que a gente vive, dentro da nossa luta, da nossa dificuldade, e muitas vezes, falando dessas mulheres, de não ter ali do lado um homem para ajudá-la, então ela vai precisar, de fato, assumir um papel. Então, a gente precisa buscar como que a gente vai manifestar isso da melhor maneira possível, mesmo dentro dessa circunstância. E aí, é claro que a gente precisa enxergar todas essas circunstâncias quando a gente vai olhar para uma outra pessoa, né? Porque a gente não pode simplesmente julgar, porque aí aquilo da empatia que a gente estava falando, né? A gente não pode simplesmente julgar porque a gente não está vivendo, muitas vezes, a mesma realidade que a outra pessoa está vivendo. Então, a gente precisa entender essa realidade e auxiliar essas pessoas também, ajudar dentro daquilo que nos é possível, né? Às vezes a gente não pode ir lá, mas a gente pode um dia estar junto, a gente pode conversar, a gente pode incluir essa pessoa mais para que ela possa se sentir mais apoiada, mas ter um suporte, porque às vezes isso faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa que está batalhando tanto assim, né? Então, o que eu queria trazer, na verdade, é isso, a gente precisa adaptar essa parte do ideal, né, do mundo ideal que Deus criou para esse mundo real que a gente vive agora, até que tudo seja redimido de novo e a gente possa viver num mundo perfeito, mais uma vez, que vai ser restaurado, e sermos perfeitos como Ele nos criou para ser. Mas, nesse momento, a gente vai manifestar dentro do que nos é possível. Sim, sim. A gente manifesta naquilo que é possível, mas tem bastante, eu entendi a sua palavra e concordo com ela, mas que a gente possa ser, então, nós, né, que estamos tendo essa oportunidade de ser esse auxílio, de passar para essas mulheres, por mais que elas tenham, sabe, olha, você nasceu para isso, por mais que a sua realidade seja X, Deus, na palavra, fala isso. A gente trazer umas certas acolhimentos ou clarezas para ajudá-los também, porque isso ajuda, no meio desse contexto todo, coitado, que essas mulheres vivem, é importante também elas saberem a sua identidade, a sua expressão, do que elas serem, e elas vão se adaptar, sim, eu concordo dessa palavra que você trouxe, para a realidade dela, né, para a realidade daquilo que está ali, para ela não perder a sua essência, para ela não perder aquilo que está ali focado, que Deus trouxe, né, para a gente como conhecimento. Pastor Wellington, a hora que o senhor quiser também falar, eu vou passar aqui para a Rosana rapidinho, que ela levantou, mas se o senhor passa, depois da Rosana, se o senhor querendo falar, pode só abrir o microfone, por gentileza. Fala, Rosana. Microfone. Estou abrindo. Estão conseguindo me ouvir?
Sim, sim, tá ok. Então, gente, boa noite. Vocês tocaram num ponto que eu me preocupo muito, dessa forma, das mulheres, né, e também para os homens. A igreja fazer palestras, fazer acolhimento em relação à mulher, né, em relação à identidade dela, como ela precisa se posicionar. Então, assim, eu acho que isso depende muito da nossa unidade, da nossa mentalidade hoje, como a Rejane falou, né, para acolher essas pessoas e a gente fazer na nossa igreja, cada um na sua igreja, né, reuniões para que essas mulheres estejam atentas a várias coisas que elas precisam ser ajudadas nessas áreas, na área psicológica, no posicionamento delas. Concordo com tudo isso que foi dito, mas a igreja ela precisa avançar mais em relação, porque o combate do inimigo está sendo muito maior para a igreja tem recuado um pouco em algumas coisas, ela não está abrindo demais para palestras gratuitas que eu estou falando. Né? Palestras pagas, tem excelentes palestras, tem coisas maravilhosas, mas essas mulheres de pouca renda, essas mulheres que não têm um custo de vida que possam alcançar, porque a maioria que está ferida é a maioria que não tem condições para isso. E a igreja, antigamente, não existia nada disso. Claro, estamos em pleno século XXI, as coisas avançaram, as coisas aumentaram, mas a gente, como igreja, precisa ser igreja agora, nesse momento. Oferecer o nosso trabalho. Por exemplo, eu consigo fazer um trabalho de reconhecimento, de acolhimento, para que elas entendam que elas precisam de ajuda e que a família precisa se unir, a família precisa unir forças junto com essas pessoas, dentro da nossa própria família, para poder ajudar esse indivíduo que está precisando de ajuda. A gente ajuda a família dos outros, a gente precisa ajudar a nossa família em Cristo, que eu falo. Então, assim, eu me disponibilizo na minha igreja para ajudar em várias áreas lá que é possível, mas tem também o chamado de Deus para a gente. Eu sei que a gente tem um chamado específico, a gente tem uma área específica para a gente ministrar, mas a gente não pode recuar, a gente não pode ter medo. Às vezes a pessoa não age dentro do ministério porque ela tem medo, e o medo paralisa, né? Então a gente precisa motivar dentro da nossa igreja palestras. Às vezes tem mulheres do lado da gente, dentro da igreja, que é psicóloga, que é palestrante, que fala bem, que sabe falar do assunto que a gente precisa, e a pessoa não se levanta. Está do lado, mas não se levanta. Não quer fazer, porque tem medo. Não sei o que paralisou. Então, a gente precisa de palestra para poder as pessoas se levantarem e tirar as travas que elas têm. Às vezes são excelentes palestrantes, são excelentes ministradoras, mas estão tudo com medo de avançar porque não quebraram barreiras dentro delas mesmas. Então, a gente precisa de um grupo de apoio em cada igreja, de um psicólogo, de um médico, que fale algo em relação à saúde, que ela precisa se cuidar, que ela precisa ter um físico bom, saudável e uma mente saudável. Os três caminham juntos. Então, às vezes fica faltando esse tipo de ajuda e a pessoa não tem, e às vezes é um excelente pastor, é uma excelente ministra do evangelho, um evangelista, mas está doente dentro da igreja. Quando teve uma palestra na minha igreja, e a pregadora chamou lá na frente as pessoas que estavam feridas, precisando, foi quase a igreja inteira. A pastora ficou assim, ó, apavorada. Aí ela começou a fazer palestras, chamar pessoas, que ela viu que a igreja estava doente. Ela viu naquele momento que a igreja estava totalmente doente, precisando de ajuda. Só que, às vezes, o pastor ele não consegue perceber tanta coisa numa igreja tão grande. Numa igreja pequena é mais fácil identificar. Mas numa igreja muito grande, talvez ele não perceba a quantidade de gente doente que tem da alma, do físico, né, e da mente.
Então, a gente que caminha junto, em grupos de G6, né? Na nossa igreja temos G6, a gente vê a necessidade. Então, quando tem alguém no grupo que pode ajudar, ajuda, porque a batalha financeira está aí. Tem gente que precisa de ajuda, mas não tem condições. Tem gente que tem condições, mas não consegue ajudar o outro. E vice-versa, são vários problemas. Então, assim, a gente precisa andar em unidade. Quando a gente anda em unidade, o corpo vai sarando, um ajudando o outro, dentro da área que precisa. E Deus vai ajudando nós todos. É isso que eu queria falar. Que a igreja, às vezes, ela está adormecida em determinados assuntos e ela precisa acordar, porque os avanços do inimigo estão aí na tecnologia, pegando jovem, criança, tudo que puder sugar, ele está sugando. Então, a gente precisa correr, fazer palestra online, fazer recursos online, para que as pessoas sejam alcançadas e sejam curadas, para que a igreja venha crescer saudável, né? Pelo menos tentar melhorar um pouco mais. Era isso que eu queria falar. Amém, Rosana. Amém. Foi uma ótima contribuição. As igrejas elas precisam, por exemplo, departamento de mulheres precisa, vocês estão me ouvindo bem? Precisa realmente de ter psicólogos, de ter palestras falando sobre isso, sobre a sua identidade, sobre a sua feminilidade, não feminismo. Precisa trazer essa essência da palavra de Deus, o que é ser mulher, né, como Deus criou para ser. Então, isso precisa ser tocado. Tem muitas mulheres feridas, muitas mulheres sofrendo, tem muitas mulheres que sofrem violência em casa e depois vai para a igreja. A gente precisa ter essa sensibilidade para a gente abrir esse espaço de fala, né, e trazendo, né, essas mulheres para perto, trazendo elas para serem cuidadas com a base na palavra de Deus. Ponto. É o que as igrejas precisam fazer. Pastor Wellington, vou dar a oportunidade para o senhor estar falando, né? Se quiser falar, fique à vontade, por favor. Bom, em primeiro lugar, a palavra da Rosana foi inspiradora. Me incentivou, eu como pastor, e eu concordo plenamente. Embora a gente pague um preço, tá? Eu tenho essa visão. Eu mesmo, eu convidei um psicólogo amigo para ministrar na nossa igreja, doutora Bárbara. E eu ouvi muitas críticas, porque eu chamei psicólogo para falar em igreja. Críticas de pessoas até inteligentes. E eu tenho que ficar dando explicação, eu pensando no bem-estar emocional dos membros, das minhas ovelhas, porque eu digo, irmãos, olha só, vocês criticam que eu estou trazendo psicólogo aqui, mas eu que faço os gabinetes, eu que percebo os dramas que acontecem no gabinete, e eu, como pastor, eu preciso ter essa sensibilidade e perceber até onde eu posso ir. Até onde eu posso ir. Eu até estudo alguma coisa de psicologia para saber até onde eu posso ir. Então, eu prefiro... E eu digo para os irmãos lá, olha, eu reconheço que muita gente não tem condições de pagar um psicólogo, eu trago um psicólogo aqui. É lógico que não vai resolver o problema, mas pelo menos pode abrir seus olhos, né? E a questão da capacitação, do treinamento, na valorização da mulher é muito importante, né? Eu vou até pensar melhor nisso, vou investir melhor nisso na nossa igreja. Nós tivemos uma experiência maravilhosa, porque normalmente a nossa igreja é uma igreja bíblica, a gente é só homem que prega, né? Mensagens positivas. E no mês de março eu fiz uma surpresa para a igreja. Foi surpresa. Nós estamos pregando uma série de mensagens sobre os heróis da fé, e eu convidei uma diaconisa para pregar. Uma ex-lésbica. Deus fez uma transformação na vida dela. E foi uma surpresa para a igreja. Ela é professora de escola bíblica dominical da nossa igreja. Uma mulher de Deus. E antes de eu ceder a palavra para ela, eu comecei a falar sobre o papel da mulher na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Falei sobre a importância das mulheres no ministério de Jesus. Falei
sobre discípulas de Jesus, a Bíblia cita 3 nomes delas, as quais davam suporte financeiro a Jesus. E aí, no final, eu convidei a diaconisa para ministrar, e ela pregou, sabe, sobre quem na Bíblia? Sobre Raabe. Uma mensagem arrebatadora, transformadora. E ela falou com propriedade. Eu era improvável, eu era Raabe. Então, esse resgate, realmente, nas igrejas a gente precisa fazer. Porque, infelizmente, no nosso meio ainda tem muito ranço de preconceito, né, em relação à mulher divorciada, e a gente precisa quebrar esse estigma. E eu, como pastor, graças a Deus, eu tenho a mente aberta sobre isso, mas eu reconheço que eu preciso investir mais nisso. E depois da fala da Rosana, Regiane, eu confesso a você que eu me sinto mais desafiado a investir nisso. E parabéns pela iniciativa de vocês estarem abordando esse tema tão relevante. Amém, pastor. Amém. E realmente a igreja ela precisa, assim, como o senhor está falando, da ideia de avançar, de trazer, né, isso mesmo. E psicólogos, tem tantos psicólogos cristãos, tem a Bárbara. Eu já tive uma psicóloga cristã, gente, é bênção psicólogo. Então a gente também tem que tirar um pouco essas ideias, esses ranços, o que é psicologia, você não, calma, gente, tem, né, a gente precisa cuidar, né, exatamente também da gente, o nosso bem-estar. O senhor pensou correto, né, para as suas ovelhas, para os membros da sua igreja, tá certo, o senhor pensou certo. E espero que nas outras igrejas também tenham também pastores com essa mesma visão, com essa mesma iniciativa, com as ideias de trazerem, né, coisas boas para edificar os membros da sua igreja, trazendo coisas que vão gerar vida, gerar uma saúde, estartar as ideias, né, quebrar paradigmas nas mentes. A gente precisa disso, avançar. Seu microfone desligou, Regiane. Valeu, obrigada, Bárbara. Sem estartar essas ideias, quebrar paradigmas, para a gente estar trazendo, né, tirando esses preconceitos, mas tudo é para a visão, tudo é para o reino, para trazer o quê? Não perder o foco da palavra de Deus, com uma pessoa mais saudável, uma pessoa com vida, com uma mente sã, com as suas emoções curadas, a própria Bárbara pode falar, ela flui melhor, né, ela reflete melhor, ela aprende melhor. Então, a gente precisa cuidar dessa parte da saúde. Eu vou abrir para 2 irmãs, para a gente finalizar. Quem quer fazer algum comentário? Pastora Márcia, pode falar. Graças e paz, irmãos, uma boa noite. Quero agradecer aí os meus convidados que eu chamei aí no particular, que estão aí. Louvado seja Deus. E eu queria falar sobre o que Deus tem falado muito ao meu coração, de que Ele está trazendo para o povo cristão, né, essa renovação na mente que a pessoa precisa mesmo buscar. Porque nós recebemos, eu particularmente, e sei que muitos que aqui estão receberam, um evangelho meio preconceituoso com relação até mesmo a essas coisas, né? Eu lembro que quando a Bárbara era pequena, eu tinha o maior preconceito com o psicólogo. Eu falava, eu não vou levar a Bárbara no psicólogo. Quando eu levei, a psicóloga fez um negócio lá que eu detestei e eu falei, eu não quero mais. Mas Deus assim foi me mostrando ao longo da caminhada, da trajetória, como é importante. Porque hoje, então, nesses dias que temos vividos, em que somos massacrados por tantas coisas na nossa mente, no nosso coração, sobre até essas questões da feminilidade, né, do homossexualismo, essas coisas todas que estão por aí, tudo isso, né, trazendo uma confusão de mente, de pensamento. As pessoas estão totalmente desorientadas. E, às vezes, se quebrar esses preconceitos de buscar uma orientação de alguém que esteja alinhado com a palavra de Deus, né? Conforme você falou, de repente buscar uma psicóloga que seja cristã, né? Mesmo que não seja, porque, como a Bárbara falou, há um código de ética que ele não pode falar a respeito de religião, mas
ele vai te orientar segundo as coisas que ele estudou e que são coisas, dependendo da linha da psicologia que você vai buscar, né? Porque tem algumas que eu discordo, né, de algumas coisas, porque no caso a que a Bárbara escolheu, eu acho a melhor, né? Porque, né, claro, vocês vão dizer, tá puxando a brasa para a sardinha dela, não é nada disso, gente. É porque a TCC, né, como ela diz aí, né, de técnicas cognitivas de comportamento, não é isso, Bárbara? Acertei. Então, essas são as mais assertivas para a nossa geração, porque a gente precisa se ajustar aos nossos comportamentos. Não fugir da palavra, não é fugir da palavra, mas ajustar e pensar melhor, e pensar. É isso aí, terapia cognitivo-comportamental. É meio complicado isso para falar. Mas então, amados, é isso que eu queria deixar. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre eu até preguei, né, naquele dia na live, na terça-feira passada, falei sobre isso, juntamente com a Bárbara, do vinho novo, no odre novo. Gente, a gente precisa mudar a nossa estrutura para receber o que Deus está mostrando para a gente. Nós tínhamos antes uma concepção religiosa, uma concepção cheia de coisinhas que hoje a gente olha e fala assim, nossa, como eu deixei de fazer aquilo, ou eu fiz aquilo, né? E hoje você pensa alinhado com a palavra, talvez com a mente renovada mesmo, porque eu creio que hoje o Espírito Santo está trazendo à nossa mente, a nós servos de Deus, uma clareza tamanha em relação à palavra, em relação ao que Ele quer, que a gente pode perfeitamente traçar um paralelo na psicologia que trata do comportamento do ser humano com aquilo que Jesus ensinou. E isso vai nos fazer super bem, até a gente aprender a lidar com essas mulheres que têm essa função dupla, a gente aprender a lidar com as famílias que não têm a mesma estrutura. Eu louvo a Deus porque a minha família, desde meu pai, minha mãe, até a minha própria família, Deus tem dado graça para mantermos uma estrutura saudável. Mas eu sei que tem tantas que não têm, e eu preciso aprender, e eu estou me esforçando para isso, a lidar com essas mães que têm que batalhar fora e têm que cuidar dos seus filhos. Mas eu digo para você, não sei se aqui tem alguma mãe, ou se vai assistir depois, uma mãe que tem essa jornada, né, dupla, tripla às vezes, né? Deus, ele nos ajuda, porque eu não precisava muito disso, entre aspas, né? Porque a gente hoje em dia sempre precisa. A mulher hoje tem que batalhar junto com o homem para poder ter alguma coisa melhor ou dar alguma coisa melhor para seus filhos. E a gente, quando sai para fazer isso, a gente acaba perdendo essa essência do que Deus nos fez para ser. Eu costumo falar que nós, quando buscamos a ideia do feminismo, eu mesmo, antes de me converter, eu era extremamente feminista. Não media força com o homem, não, mas a minha ideia era de que mulher igual ao homem, tinha que receber, tinha que ser tratada com o mesmo respeito, assim, claro, isso continua na minha mente, mas em todos os outros aspectos, eu achava que tinha algumas coisas que as mulheres eram deixadas para trás e eu não compactuava com aquilo, mas Deus modificou a minha mente e me fez, assim, nesse momento em que, quando as meninas eram pequenas, a Bárbara e a Amanda, eu tive que ir à luta junto com meu esposo também, para ajudar ele, para a gente crescer e avançar, e não foi fácil. Então, eu digo para você que hoje está nessa função de pai, de mãe, né, de educadora, né, que tem que estar ali junto, e aí, quando às vezes a gente chega em casa tão desgastada pela luta, pela batalha do dia a dia, é muito complicado de fazer isso. Eu te digo que às vezes eu ia até a Bárbara pode confirmar, às 2 da manhã, conversando com elas. No outro dia eu ia trabalhar, Deus dava graça, Deus dava força. Então, Ele, né, nesse tempo mesmo tumultuado que a gente está vivendo, trabalhoso, como diz a palavra, né, dias trabalhosos, Ele está conosco, Ele disse que vai ficar até o fim. Então, não desanime, né, por conta dessa luta que você talvez esteja enfrentando,
mas prossiga aí pedindo a ajuda dele. Amém? Amém, pastora. Obrigada pela sua contribuição. Mais uma irmã para a gente finalizar, por causa da hora já. Alguma irmã quer fazer alguma colocação? Quer falar? Rosana quer falar, né? Peraí. Não, eu só quero dar uma sugestão, né? Já que tem aí pastoras e pastores nas igrejas, fazer um dia de voluntário ou um dia de ação social, colocar cada um dentro da sua área profissional para disponibilizar para a obra do Senhor. 1 hora só nesse dia, para disponibilizar, para estar atendendo cada pessoa em cada área, né? Seja psicologia, área médica, advocacia, seja qualquer área que a pessoa tenha. Isso vai motivar eles também a doar um pouco do seu dia, 1 horinha, para pessoas dentro da igreja que precisam de uma orientação, né? Seja ela qual for, orientação sexual, orientação jurídica, seja o que for. Essa é a sugestão que eu dou, porque na nossa igreja, às vezes, tem esse tipo de voluntário, dia do voluntário, né? Ou ação social, cada um dá um nome, né? Mas, assim, é uma dica boa para colocar dentro da igreja, para fazer uma movimentação dentro da igreja. Tem muita gente que vai gostar. Outros É pode ser que verdade. não. Pode Tá ser que bom? sim, eu gosto mesmo. Assim, Deus nos quer saudáveis, com as nossas emoções saudáveis para nos usar. A gente precisa realmente saber cuidar, e esse psicólogo, terapia é a melhor coisa, e é para a gente fluir cada vez mais. Ele quer que a gente tenha essa mente que a pastora Márcia Moço trouxe, que é a mente renovada. Para ter mente renovada significa a pessoa com as suas emoções saudáveis, sem barreiras, para que Deus flua cada vez mais. Minhas irmãs, eu vou estar encerrando aqui. Eu gostaria muito de agradecer, se não tem mais nenhuma irmã que queira falar, eu vou estar encerrando. Maravilha que foi hoje. Eu agradeço a Bárbara, agradeço o pastor Wellington pelas colocações, pelo tudo que vocês trouxeram, foi enriquecedor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe seu ministério, pastor José, Deus abençoe a sua vida também ministerial, né, Bárbara, e a sua vida também aí como psicóloga, que Deus te ajude. A Tânia quer falar rapidinho? Tânia, pode falar, rapidinho que eu fecho aqui. A paz. A paz, minha querida. Eu quero agradecer a Deus, né, por esse momento, né, que é um momento muito importante. Sempre que a pastora Márcia aposta que eu posso acompanhar, eu acompanho, né, e peço aos irmãos, continuem orando pela minha família, né, e parabenizar todos, o pastor aí, a pastora Márcia, a Bárbara, né, pessoas que eu amo de coração, porque foram aqui 6 anos, né, passei pelas águas com o pastor Ricardo, né, então aprendi muitas coisas boas com ele, né, com ela, porque a pastora Márcia também, ela é a segunda psicóloga, sabe, uma pessoa muito meiga, uma pessoa de coração muito grande, tá? Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de falar e peço aos irmãos que orem pela minha família, tá? Amém, eu agradeço. minha querida. Que Deus abençoe a noite de todos vocês, tá? Que tenhamos uma noite de paz, né? E graça, tá? Amém, um abraço para todos, um beijão para você, Bárbara, para a pastora, dá um abração no meu pastor Ricardo, tá? Um abraço, pastor aí, novo, que eu não conhecia. pastor tá? José. Pastor José, a todos vocês, tá? Amém, minha Deus querida. abençoe a todos vocês ricamente. Amém. Tá? Deus também te abençoe. Muito obrigada pela participação, Tânia. Pastor José, eu vou, como estava dizendo, estou encerrando. Gostaria que o senhor encerrasse, né, finalizando com uma oração e agradecimento, né, por este momento, por esse primeiro capítulo que nós tivemos aqui. Eu agradeço às irmãs, esperamos vocês na próxima, porque esse é o primeiro capítulo, parte 1, vai ter a parte 2 do primeiro capítulo daqui a 15 dias, tá bom? Só para lembrar. Pastor Wellington, para a oração, né, as considerações. Pai, queremos te agradecer a Deus pelo privilégio de poder participar deste trabalho.
Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela vida das valorosas mulheres. Senhor, dispensa a tua bênção para cada uma delas que estão participando desta live. Que a tua boa mão seja sobre cada uma delas. Que haja cura física, emocional, espiritual. Fortaleça as tuas filhas, renova as forças. Abençoa, Senhor, a vida da Regiane e das demais mulheres. Senhor Jesus, nos revista da tua graça, nos dê sabedoria, para que possamos juntos conduzir no temor do Senhor. Dá-nos, Senhor, o discernimento espiritual que precisamos, e a sensibilidade do Espírito, e aguce os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua voz e amar pessoas que o Senhor derramou a última vez. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pastor, o senhor está ouvindo a gente bem? É porque ficou um pouco picotando aí no finalzinho. Mas, irmãs, mas Deus para ouvir a sua oração. Eu quero agradecer mais uma vez a todas, né? Boa noite, fiquem com Deus. Até a segunda parte do primeiro capítulo, daqui a 15 dias, com a Denise aqui, já, né, junto aqui comigo também, ministrando, ajudando. Hoje ela não pôde, porque ela está aí dodói, ela está gripada e está tossindo muito, mas ela está aqui, ela ouviu tudo e com certeza está com o coração alegre. Um beijo para vocês, fiquem na paz, Deus os abençoe, até a próxima, meus queridos. Obrigada, pastor, obrigada, Bárbara, obrigada a todas. Beijo, fiquem com Deus. A paz. Obrigada. Obrigada, pastora Obrigada, Márcia, Isabel. pelo convite. Ai, vem Obrigada, na próxima, minha tá, prima. Isabel? Vem na próxima, vem na próxima. É a parte 2, não falta não. Obrigada. A Parabéns, pastora Bárbara. Isabel. Pastora Márcia, que prazer. Beijão, minha Quero prima. parabenizar o Prazer foi meu. pastor também. Parabenizar Amém. o pastor, tá bom? Ah, tá Amém. bom, passo sim. Por essa Beijo, gente. iniciativa. Beijo. Amém. Beijo, meus queridos. Beijo, minha Tchau, prima. tchau. Paz. Beijo, meu amor. Tchau. Tchau.